Bom dia, boa tarde e boa noite, povo de Deus. Hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Hoje Deus pediu para eu ministrar, né? Ele me falou, Jovem, hoje eu quero que você fale sobre fé e que muitas pessoas estão perdendo a fé. E essa palavra veio para reavivar a fé no coração de muitas pessoas. E aí ele pediu para eu falar sobre a história da viúva de Sarepta, né? Para quem não conhece ainda, essa história está em 1 Reis 17, a partir do versículo 7, tá? Eu não vou ler a palavra, mas eu vou resumir um pouco sobre a história da viúva, tá bom? É, essa história, ela é bem conhecida na Bíblia, tá? Porque realmente essa viúva, ela vivia só ela e o filho, porque ela tinha perdido o marido com certeza, né? E ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouco de óleo, tá? E essa viúva, o que que ela fez? Ela foi até o campo para pegar lenha para fazer o seu último alimento, porque ela sabia que ela iria morrer, né? Porque sem alimento, uma hora você vai morrer. Você não consegue ficar muito tempo sem se alimentar. E aí Deus tinha ordenado a Elias, tá? A ir até a casa dessa viúva e ficar lá, hospedado nessa casa, né? E porque falou que teria uma viúva que iria recebê-lo. Então imagina só, acho que muita gente já passou por isso. Você não tem quase nada para comer e aí chega uma pessoa, uma visita, e aí essa visita tá esperando um alimento também, porque ela tá com fome e você não tem para oferecer. Acho que todo mundo que já passou por necessidade sabe o que que é isso, né. Mas enfim, Elias chegou até essa viúva e pediu para que ela fizesse um bolo para ele. E ela falou: "Meu Deus do céu, eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de óleo, e eu não consigo, eu ia fazer para mim e para o meu filho". Aí Elias falou para ela o quê? "Vai, né, e faça. E depois você vai fazer para você e para o seu filho, mas primeiro você vai fazer para mim, né, porque não faltará farinha na sua panela e nem azeite na sua botija". Ele falou isso para ela. E ela, ao invés de reclamar, falar: "Não vou fazer", porque eu acho que qualquer mulher ali, qualquer mãe falaria: "Como eu vou fazer? Vou deixar meu filho sem comer". Mas ela obedeceu a palavra de Deus. Ela obedeceu e foi. E ela fez. Ela fez primeiro para Elias e depois ela fez para ela e para o filho dela comer. E assim como ela obedeceu à palavra de Deus, não faltou mais alimento para ela e para o seu filho. Aí diz assim na palavra: durante muito tempo, ela e seu filho, além de Elias também, tiveram que comer. A farinha não se acabou na panela, nem esgotou o óleo da ânfora, como o Senhor tinha dito pela boca de Elias. Então, para você ver, quando Deus fala, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que obedecer a palavra de Deus, né? Porque se a gente obedece o que Deus está falando, a nossa vida vai fluir. Às vezes Deus está te falando, vai para um caminho, você vai para o outro. Faça isso e você faz outra coisa. Então, às vezes as bênçãos não vêm porque a gente não escuta a palavra de Deus e a gente não obedece, né. Eu quero falar uma coisa que Deus tocou no meu coração, nem tava para eu falar. Eu estava no aeroporto na segunda-feira e eu vi uma mãe com uma camiseta e tava assim: "Manda quem pode". E os 2 filhos, eu olhei para os 2 filhos do lado dela, tava assim: "E obedece quem tem juízo". Ela fez uma camiseta personalizada, gente. E eu fiquei, a princípio eu achei engraçado. Fiquei assim: "Nossa, que loucura". Mas depois eu fiquei refletindo sobre isso, porque é assim mesmo, manda quem pode, Deus está mandando, né. E se você não tá ouvindo Deus mandar e te ordenar, entendeu, você não tem juízo. E aí eu pensei: "Caramba, uma mãe ali dando uma autoridade, expressando ao público a autoridade, né, e os filhos ali tudo quietinhos, bonitinhos, o meu tava lá, pra cá". Eu até falei: "Meu Deus, acho que eu vou fazer uma camiseta também". Mas enfim, eu fiquei assim pensando, né, a princípio foi uma brincadeira, mas eu fiquei pensando: se a gente levasse isso a sério, Deus manda e a gente obedece porque a gente tem juízo, e quando a gente obedece as bênçãos vêm.
Então é isso que eu queria dizer para vocês. Vamos obedecer a palavra de Deus, porque se você obedecer o que Deus fala, nada irá faltar. Vamos ouvir a palavra de Deus. Mas, Jovita, como que eu faço para ouvir? Eu não consigo. Tenha uma intimidade com Deus, se aproxime de Deus através de palavras, ouvir pregações, hinos, louvores. A melhor coisa do mundo, ler a Bíblia. Você vai começando a criar uma intimidade com Deus e você vai começando a ouvir Deus falar com você. Porque não adianta, eu quero ter uma intimidade com Deus, mas eu não busco Deus. Então, Deus está falando, primeiro você começa sendo fiel a Ele, né? Ele está mandando, leia a palavra, ouça a palavra, né? Ouça os vídeos de pregações, não só o meu, mas de tantos outros que tem por aí, que Deus vai falando com você e você vai criando uma intimidade. Entra no secreto com Deus, feche a sua porta do seu quarto, ajoelhe, fale com Deus, chore. E às vezes a gente não consegue nem falar, mas é só o que a gente tá ali chorando, Deus já tá ouvindo. Deus está ouvindo muito. Então, assim, vamos criando intimidades. E Deus vai falando no seu coração, vai tocando o que você tem que fazer. Deus vai te dando direcionamento, entendeu? E aí você vai fazendo o que ele fala. Porque a partir do momento que você ouvir a palavra de Deus e você tomar o direcionamento que ele está te dando, não vai faltar nada na sua vida. Não vai faltar nada. Assim como não faltou na casa da viúva, não faltará também na sua casa. Amém? Então é isso, meu povo de Deus, é isso que eu queria dizer para vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus.